O uso de celular aumenta risco de bactérias em ambiente hospitalar. Garota desaparece na Ridinha e familiares cobram ação das autoridades. Semana decisiva em Brasília, nos campos jurídico e político. Meu convidado hoje no estúdio é o professor Robério Paulino, do PSOL. Eleições 2018 na pauta. Segunda-feira, 2 de abril de 2018. Eu sou o Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Uma garota de 12 anos desapareceu no bairro da Ridinha. Foi na quarta-feira passada, antes do feriadão. Amigos e familiares da menina protestaram contra a falta de informações das autoridades policiais. Veja na reportagem de Jacques Damasceno. As imagens dos pais de Yasmin refletem a angústia. O choro constante e a aparência abatida são de quem não dorme desde a quarta-feira da semana passada, sem saber o que aconteceu com a filha mais velha. Yasmin Lorena, de 12 anos, é um exemplo de comportamento. Passa os dias cuidando do irmão de 5 anos, estuda e nunca discutiu com os pais. Esses 6 dias para mim está sendo uma eternidade, que já estou com saudade da minha filha, não vou mentir, né? E essa saudade que está me matando, me maltratando. Como me lembro do rostinho dela falando, se acordando para cuidar do irmãozinho dela, né? Enquanto eu fazia as coisas dentro de casa. Então isso está me doendo muito, né? Na quarta-feira, Yasmin saiu de casa para deixar um dinheiro na casa de amigos da família e desapareceu. Era por volta de 1 da tarde quando tudo aconteceu. Segundo os familiares, Yasmin foi nessa direção. Ela ia na casa de um conhecido bem perto daqui. O interessante é que, pro lado de lá, há algumas câmeras de segurança, mas incrivelmente nenhuma captou a imagem da menina passando. A família acredita que quem quer que tenha pego Yasmin fez isso antes da primeira câmera. Mas ninguém aparece, somente um carro branco está sendo investigado. Nenhuma pegou a imagem dela passando, só esse carro mesmo. Esse carro é misterioso, ninguém sabe quem é que estava dentro, se foi ele mesmo, que é um suspeito, né? Ninguém sabe se ele é culpado, é um suspeito, porque nessas horas todo mundo aqui é suspeito. A família passa os dias rodando a região. Matagais, dunas, rios, eles já vasculharam tudo e até agora nem sinal da menina. Desde que a menina sumiu, parentes e amigos vêm fazendo protestos, como o que ocorreu na Ponte Forte Redinha no último final de semana. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Olha, é de cortar o coração, o desespero dessa mãe. E a gente fica aqui na torcida para que esta jovem apareça. Olha, um grave acidente deixou 3 pessoas mortas na noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida entre 2 carros e um micro-ônibus na altura do quilômetro 16 da BR-304, no município de Santa Maria, na região agreste, foi o registro. As 3 vítimas fatais estavam num Corsa, que acabou batendo de frente contra o micro-ônibus. Mãe e filha morreram na hora, assim também com um jovem de 19 anos. O irmão do rapaz também estava no veículo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, também pelo SAMU. Já as pessoas que estavam no micro-ônibus não ficaram feridas. A Polícia Rodoviária precisou interditar totalmente as pistas durante o trabalho de resgate, sendo liberado somente por volta das 10 da noite. A causa do acidente ainda está sendo apurada, mas dados preliminares indicam que o Corsa seguia no sentido Santana dos Matos para Natal, quando teria invadido a contramão, atingindo o micro-ônibus. O acidente envolveu também outro veículo, um Gol, que não conseguiu evitar a parada e bateu na traseira do Corsa. As 2 pessoas que estavam no Gol também ficaram feridas e foram socorridas. Uma pesquisa alerta para riscos de contaminação em salas de cirurgia por causa do celular. O problema não se restringe apenas ao ambiente hospitalar. Os aparelhos de celular concentram um grande número de bactérias que podem fazer mal à saúde.
Antes, durante ou depois da comida, ele está sempre à mesa. Você tem 2 celulares? Isso, eu tenho 2, um da empresa e um meu. E aí quando você senta assim, fica esperando, você mexe mesmo? Isso, fico lendo e-mails. Durante a refeição pode até ser difícil evitá-lo, mas aqui dentro não tem negociação. Celular é acessório proibido na cozinha. Com exceção do meu, mas eu não vou tocar em nada. Os funcionários não reclamam, não? Não, porque já sabe, né? Tem um horário de almoço, se tiver de usar, eles usam na hora do almoço. O cuidado não é exagero. Dezenas de pesquisas já mostraram que um único celular pode acumular mais de 17 mil tipos de bactérias. Uma das mais recentes alerta para o risco do uso do aparelho dentro dos centros cirúrgicos. O estudo da Universidade Federal de Pernambuco identificou que quase 90% dos celulares de cirurgiões, anestesistas e enfermeiros dentro das salas estavam contaminados. Existem aquelas bactérias que são chamadas bactérias hospitalares, relacionadas com infecção hospitalar, que são o quê? Resistentes à maioria dos antibióticos. E aí é que mora o perigo. Em geral, quem trabalha com cirurgia pode entrar na sala com o celular, mas tem que deixá-lo no bolso ou então em uma caixa durante o procedimento. Como é um relógio, como é uma... Hoje você não, teoricamente, você tem que ir sem nada, né? A mulher tem que ir sem brinco, o cara sem relógio, essas coisas a gente acaba colocando depois, né? E não andar no centro cirúrgico. No dia a dia, são poucas as pessoas que conseguem desgrudar desse aparelhinho. Até por isso é preciso ao menos mantê-lo limpo, algo que quase ninguém lembra. Principalmente o pessoal da área de saúde tem que ter um cuidado maior com seus equipamentos, com seus celulares, e procurar pelo menos uma vez por semana fazer um processo de desinfecção desse celular, que é muito simples, tá? É álcool isopropílico, esse álcool que você encontra nessas casas de aparelhos eletrônicos, em farmácia você não vai encontrar, você encontra em casa de aparelhos eletrônicos. E fazer uma limpeza desse celular com esse álcool isopropílico pelo menos uma vez por semana. Olha, esse negócio é sério, hein? As pessoas não largam o celular nem para ir ao banheiro. Pegam em dinheiro, depois pegam no celular. Se alimentam sem largar o celular. Resultado, o aparelho vai acumulando todo tipo de sujeira. Campo fértil para as bactérias, como a gente viu na reportagem. Portanto, cuidado. Limpe suas mãos, higienize seu celular, evite usar o aparelho em hospitais, em locais onde tem doentes. Faz mal à saúde. Ora, veja a seguir, mais de 90% das cidades estão em alerta por causa da dengue. O RN acontece, volta em instantes. Mais de 90% das cidades do Rio Grande do Norte estão em alerta ou alto risco de epidemia de dengue. Por conta disso, a Secretaria Estadual de Saúde reforça o uso do carro fumacê. Veja na reportagem de Milena Pontes. Ao todo, 150 cidades apresentam índice de infestação em alerta ou em risco no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, um dos motivos para o aumento de casos de dengue está relacionado com o período chuvoso. Nesse período é onde as condições ambientais e climáticas favorecem o ciclo desse vetor. Nos 3 primeiros meses de 2018, mais de 170 casos de dengue foram confirmados em todo o estado. De chikungunya já são 16. O outro número que preocupa a CESAP é sobre a zika. A arbovirose já teve 13 casos confirmados em 9 municípios apenas este ano. Desde 2014, o estado notificou muitos casos, mais de 240 casos para essas síndromes congênitas associadas ao vírus Zika, e nós confirmamos 150 casos. Então é muito preocupante isso, já que a gente pode ter o retorno de crianças com microcefalia aqui no estado. Por causa do alto número de casos, a CESAP atendeu às solicitações para a realização de operações com carro fumacê em 8 municípios do estado. São eles Campo Redondo, Jucurutu, Natal, São Gonçalo do Amarante, Mossoró, Currais Novos, Pacifica e Bodó. O carro fumacê é utilizado em última
é o nosso último recurso, né? Então, quando o carro fumacê ele é acionado pelo município, a Secretaria Estadual faz uma avaliação no município e vê as condições de criadouros em toda a cidade. Ao constatarmos isso com um caso humano, nós liberamos a aplicação desse inseticida, que é em ultra baixo volume, para ser aplicado em todas as áreas onde nós encontramos alto índice de infestação pelo mosquito naquele município ou naquele bairro. Olha, a prevenção é a arma mais eficaz contra a dengue. Não custa nada lembrar o cuidado com os locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. É importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, pneus velhos, vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água e lixeiras. A semana promete ser decisiva em 2 campos da sociedade brasileira. No campo jurídico, o país se volta para o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Será na quarta-feira. Na seara política, as atenções se voltam para o prazo final de filiações e de afastamento de cargos do Executivo. Até 7 de abril, muitos políticos vão decidir seus destinos e o futuro de populações. Aqui no Rio Grande do Norte, a classe política está de olho em 2 figuras: o governador Robinson Faria, candidato à reeleição, e o prefeito Carlos Eduardo Alves, que mira a cadeira de Robson. Meu palpite: Robson permanece no cargo para disputar a reeleição, Carlos Eduardo deixa a prefeitura para concorrer ao governo do Estado. A conferir. Veja, segui minha entrevista com o professor Robério Paulino, do PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. A gente volta em instantes. Ele já foi candidato a prefeito de Natal 2 vezes, foi terceiro mais votado na última eleição de governador. Mas é dúvida na eleição majoritária deste ano. Anda falando muito em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Vamos conversar hoje com o professor Robério Paulino, do PSOL. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jorge. Boa tarde especialmente a vocês que estão em casa. E mais uma vez, obrigado pelo espaço democrático que você sempre nos abre aqui, Jorge. É isso aí, a pergunta está no ar. Você vai ser candidato ao governo ou vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa? O que é que você decidiu? Jorge, primeiro, antes de responder a pergunta, eu torço muito para que essa garotinha Yasmin seja encontrada e chamo todo mundo aí a procurar ajudar essa mãe desesperada, né, a encontrar essa garota. Eu tenho um filho da idade dela e sei a dor que seria, digamos, como está sendo para essa mãe. Diógenes, eu recebo essa pergunta que você acabou de me fazer entre 20 e 30 vezes por dia, né? Porque, como você falou, a votação nossa em 2014 foi muito expressiva. Você mesmo dirigiu... Pode continuar. Dirigiu um debate aqui na TV, né? Eu acho que foi aqui na Band o debate do governador, quando eu fui candidato a governador. E nós tivemos a terceira votação, levamos a eleição para o segundo turno. Então eu escuto essa pergunta muitas vezes, mas há um debate dentro do partido, muita gente acha que, e eu também sou daqueles que não seria o caso de repetir agora ir para governador, novamente um cargo majoritário, que seria melhor alcançar uma plataforma, né, no caso na Assembleia Legislativa, para poder daí, digamos, expressar o nosso programa, a nossa visão de Estado. Nós não estamos mortos, não. O pessoal vai chegar com muita força. Mas nós temos outros nomes no momento aí que a gente está pensando com muita força. Mas em relação a você, já está decidido então? Você não é candidato a cargo majoritário? Não, ao governo não. Nem ao Senado, nem ao governo. É mais provável que a gente vá mesmo para a Assembleia. E você está falando que o pessoal tem outros nomes. Que nomes? Tem vários nomes muito fortes que nós vamos apresentar no momento certo. É que o pessoal não vive de eleição. Nós apresentamos os nomes no momento certo. O pessoal está muito mais preocupado com as lutas sociais, com a defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, da população. Tá, Roberto, mas nós estamos às vésperas de uma eleição. Então... E até as convenções
os partidos apresentam nomes, pré-candidaturas, né? Então, nós temos alguns nomes, nós estamos aí discutindo o nome do companheiro Santino Arruda, que é líder sindicalista, né? do funcionalismo estadual, um nome muito representativo. Funcionalismo, você sabe, aí, teve, digamos, em greve há muito tempo. E agora temos uma novidade, que é a vinda ao pessoal da professora... da professora de Thelma Gurgel, que é da UERN, né, que acabou de filiar o pessoal, e pode ser um dos nomes também que venha a ser o governo do Estado. Teremos aí mais uma mulher na disputa pelo governo do Estado. Senado da República, quais são as opções? Também nós estamos discutindo esses nomes, há o nome do Santino, da Thelma, do Juari Chagas, existem vários outros nomes sendo discutidos, né? A gente vai chegar com a chapa muito forte na hora certa. No próximo mês eu acho que a gente apresenta esses nomes. Na sua opinião, professor, o que é que vai marcar o debate político da eleição estadual desse ano? Olha, eu acredito, Diógenes, que o debate estadual vai ser muito marcado também pelo quadro nacional, essa polarização, né, dessas reformas, essa polarização esquerda-direita, vai marcar muito a condenação aí do Lula, a possível prisão do Lula, tudo isso vai marcar a eleição, mas os temas estaduais também vão contar muito. A questão da segurança é uma vergonha, né? Segurança, na sua opinião? Segurança, sem dúvida. Eu acho uma vergonha o senhor Robson Faria devia pedir para sair, dizer, roubaram o carro dele, ele fala que isso é normal. O governador que se diz da segurança, um absurdo, uma coisa inaceitável, né? Que um governador da segurança diga que roubaram o seu próprio carro é uma coisa normal. Isso é uma coisa não é de ninguém, nem do governador, nem do cidadão comum. O carro de absolutamente absolutamente ninguém, digamos, como não é normal essa violência. Infelizmente, eu digo que os policiais aí estão enxugando gelo, essa política de segurança está completamente equivocada, sem atacar as raízes do problema. Então, um tema central vai ser, com certeza, a segurança, né? Emprego, como é que o tema vai ser encarado? Nós estamos aí enfrentando aí essa questão dessa reforma trabalhista, que disseram que ia gerar mais emprego, ia liberalizar o mercado, e depois de 6 meses, nós estamos vendo aí que aumentou a informalidade, aumentou o desemprego e os direitos foram retirados. Eu acho que nós temos que pensar um plano arrojado de desenvolvimento para o Estado. O país tem perdido indústrias, Diógenes. Nós aqui no Estado não temos nenhum plano arrojado de industrialização. Por exemplo, nós somos o maior produtor de energia eólica do país e não fabricamos aqui os equipamentos, os componentes dessas usinas. Nós temos que atrair indústrias para fabricar isso aqui. Não tem cabimento, eu digo sempre, de você importar granola. Você pega um pacote de granola aqui no supermercado do Rio Norte, vem do Paraná, vem do Ceará. Por que não produzimos isso aqui? Isso falta arrojo, falta planejamento, falta visão de um plano de industrialização do Estado, de apoio às indústrias que já existem e criação de outras indústrias. Não é apenas esperar atrair indústrias de fora, é criar nossas próprias indústrias. Esse foi o segredo de uma Coreia do Sul, o segredo de um Japão. Eu sou economista de profissão e eu vejo que falta muito arrojo, falta iniciativa, falta visão de querer industrializar e tirar o Rio Norte dessa situação de letargia que nós estamos. O PSOL, qual seria a bandeira do PSOL nesse sentido? Proposta do caso, não? Uma coisa que eu falo é isso, é industrializar o Estado. Eu dei um exemplo sempre. Nós temos aí, via um jornal do Rio Norte, publicar um dia desse, que nós perdemos podre no chão, 60% da safra de manga. Nós temos quase 2 milhões de mangueiras, árvores produtivas no Estado, e essa safra se perde 2/3 no chão. Por que não industrializamos tudo isso e transformamos isso em riqueza para o Estado? Muita coisa é exportada. A fruticultura aqui no Estado do Rio Grande do Norte é uma indústria forte, aliás, importantíssima para o nosso PIB hoje. Eu concordo, mas nós poderíamos fazer muito mais. O senhor identifica essa perda de 60%? Imensa. Isso um jornal aqui, um grande jornal aqui do Rio Norte, diz que chega a se perder 60% da safra de manga podre no chão. Por que não industrializamos isso com suco, com geleia e outras frutas? É importante. Outro plano que nós temos para o Estado é um processo massivo de reflorestamento com árvores nativas, com árvores frutíferas em todo o Estado, como foi, por exemplo, no tempo do Cortez Pereira, a Serra do Mel, infelizmente hoje sem acompanhamento e que retrocedeu, mas é necessário, até por uma questão ambiental, reflorestar todo o Estado com árvores como juazeiro, milhões de juazeiros intercalados com árvores frutíferas e agroindústrias poderosas. Eu digo, o Rio Grande do Sul não perde um caroço de uva, tem diversas fábricas de suco de uva, eles da safra, eles invasam tudo, estocam tudo e depois vão engarrafando nas garrafas. Nós temos muita fruta no Estado que não se aproveita, né? Que não se industrializa, a manga mesmo, como eu falei, uma caixa de 20 quilos de manga,
paga, paga o produtor R$2, eles preferem deixar apodrecer porque não paga nem o trabalho do trabalhador para colher a manga, coisas absurdas no nosso estado. Então nós temos que ter um plano de industrialização rápido para o estado, de criação, de geração de emprego, de geração de riqueza, porque o estado está em uma crise fiscal, mas não se pode cobrar imposto de quem não produz. Tem muita sonegação que tem que ir atrás, tem que correr atrás disso, mas também tem que gerar negócio, tem que gerar empreendimentos, atrair indústria, criar indústrias nossas para poder cobrar emprego. Não se pode cobrar imposto de quem não produz nada. Então é necessário dinamizar a economia para aumentar a receita. Ok, professor Roberto, o país inteiro acompanha aí o drama da família da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, vereadora do PSOL, que foi brutalmente assassinada num crime que hoje as autoridades do Rio apontam como crime político. Qual é a visão do PSOL diante desse caso da Marielle? Eu vi um empresário hoje, que eu não quero citar o nome aqui no Jornal do Rio Grande do Norte, dizer que quem matou a Marielle foi quem puxou o gatilho, como se fosse uma brincadeira, uma coisa tão séria. Um empresário, um grande empresário aqui, falar uma bobagem dessa. Quem matou a Marielle, o Diógenes, me perdoe, é quem espalha ódio nas redes sociais. É quem tripudia com esse tipo de coisa, porque se faz cúmplice com esse tipo de coisa. Nós lamentamos muito a morte da nossa companheira Marielle, como lamentamos a morte da policial catarinense aqui no Rio Grande do Norte. Eu fiz questão, na semana passada eu fui visitar o sargento Marcos Paulo, esposo dela, no hospital da Polícia Militar, fiz questão de ir por uma questão de solidariedade, porque cada vida para nós, seja de gente de direita, gente de esquerda, é uma coisa muito cara, nós não podemos brincar com isso. Vemos muita gente aí cristão fazendo brincadeira com a morte da nossa companheira. Nós queremos apuração, já vão 3 semanas e a polícia não dá conta de dizer nada, um silêncio total. Nós sabemos, não podemos dizer exatamente quem foi, mas há uma suspeita muito grande das milícias no Rio de Janeiro, porque ela havia denunciado alguns dias antes, milicianos que haviam assassinado alguns garotos, né, num bairro. Então há essa suspeita. O que não pode, seja quem seja, é ficar esse suspense, esse silêncio total. As autoridades hoje, que hoje o Rio está sob intervenção federal, as autoridades apontam um crime político. Crime político. Você acha que foi um crime político? Sem dúvida, porque veja, é o que se fala, não levaram nada, não roubaram absolutamente nada. Ela foi metralhada dentro de um carro, uma execução, e não levaram nada, porque ladrões comuns, criminosos, quando vão roubar, levam alguma coisa. Eles encostaram, emparelharam, fecharam o carro e depois metralharam, sabiam exatamente a posição que elas estavam de tocaia antes. Isso não é crime comum, isso não é assalto, não é roubo, isso é execução política e, evidentemente, digamos que o foco tem que estar em cima daqueles que ela vinha denunciando. O senhor falou dessa questão aí do ódio nas redes sociais, mas a gente vê um país dividido. E semana passada tivemos aí ministro do Supremo ameaçado de morte, tiros a uma caravana do PT no sul do país, a própria morte da Marielle. Os ânimos estão muito exaltados num ano, inclusive um ano eleitoral. Isso não lhe preocupa como político e professor? Isso é muito ruim, Diógenes, porque, veja, eu acho que nós temos que fazer o debate de ideias. Nós queremos, por exemplo, eu tenho uma diferença clara... Mas tem muita gente na esquerda estimulando esse radicalismo, né? Veja, mas olha a diferença, por exemplo, quando morreu essa tragédia aqui desse casal de policiais aqui no Rio Grande do Norte, que é a Caroline e o sargento Marcos Paulo, que está baleado, felizmente ele vai sobreviver. E ainda se recuperando, né? Eu não vi ninguém de esquerda tripudiando em cima da morte dela. Ele diz, porque não se fez aquele alarido em torno da morte dessa policial, como se fez com a Marielle. Mas eu não vi ninguém da esquerda tripudiando. No caso da Marielle, a gente tripudiando, querendo assassiná-la uma segunda vez, executá-la uma segunda vez, dizendo que ela era ligada ao Comando Vermelho. A reputação dela. A reputação, matá-la uma segunda vez, isso é triste. Então, é esse tipo de gente, esse tipo de prática, e aí está as páginas do MBL, sendo suspensas pelo Facebook, páginas estimulando o ódio no país. Então, veja, a nossa luta é por ideias, nós queremos justiça social, sim, nós queremos reforma agrária, nós queremos defender os serviços públicos, uma educação melhor, uma saúde melhor, mas nós não fazemos disso uma guerra contra pessoas, nós não destilamos e estimulamos o ódio no país. Quem está estimulando o ódio no país, infelizmente, é a direita. Isso é muito ruim, porque isso leva o debate para um lado de que ninguém já tem parâmetro de debate, de discussão. Esse clima coloca em ameaça o nosso regime democrático, as eleições que
nós vamos ter esse ano? Eu acho que não, eu acho que a população não tem que aceitar esse tipo de coisa, não tem que aceitar fake news, não tem que aceitar mentira nas redes sociais, não tem que aceitar discurso de ódio nas redes sociais, e eu acredito que o processo, a democracia brasileira é muito falha, ela é muito capenga, mas veja, a uma democracia ruim, podre, nós não podemos contrapor uma ditadura. Nós temos que contrapor uma democracia melhor, Diógenes. Porque ditadura é você não poder fazer nada, você jornalista, Diógenes, não poder falar nada aqui. Isso era ditadura, censura de uma pessoa como você, Diógenes, você sabe. Censura nos jornais, censura nas rádios, nas televisões, nas redações, censura de que ninguém podia falar nada nas escolas, em lugar nenhum. O direito de greve proibido, isso era ditadura, então não temos que voltar. Eu acredito e nós estamos lutando para que a democracia brasileira se aprofunde, ela seja aperfeiçoada, e não nós que tenhamos um retorno com gente aí dizendo tem que jogar uma bomba no Congresso. Isso não se resolve nada. Se o Congresso está podre, vamos renovar completamente e votar certo para não votar em pessoas erradas que façam o que esses que estão aí estão fazendo. O que eu apelo, né, é que as pessoas pensem muito bem antes de votar. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do professor Robério Paulino, do pessoal aqui no nosso programa. Obrigado, Robério. Vamos acompanhar a cena e pedir paz aí. Obrigado. É isso aí. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. É isso aí. Obrigado. O RN Acontece fica por aqui, obrigado pela audiência, siga com a programação da Band de Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto amanhã, conto com sua audiência. Até lá.